Muito bem, gente. No vídeo anterior nós falamos sobre as disciplinas espirituais individuais. Nesse vídeo a gente vai falar das disciplinas espirituais corporativas. O que quer dizer isso? Que elas envolvem não somente eu mesmo, o Espírito Santo, mas outra pessoa ou outras pessoas. E aí a gente vai começar falando de adoração. Você sabia que a adoração ela pode ser tanto uma disciplina privada como pública? Porque a gente adora no privado, a gente adora no público também, quando a gente se reúne como igreja para celebrar tudo aquilo que Jesus está fazendo dentro de nós. Por que a adoração pode ser considerada uma disciplina espiritual? Porque ela é um meio ordenado de agir e viver. Nós precisamos viver e agir de maneiras que adorem a Deus. Dentro da adoração estão incluídas duas coisas muito importantes e essenciais. Louvor, não é? Que são manifestações dos atributos de Deus, quando nós elogiamos a Deus, quando nós anunciamos os atributos dele. E nós fazemos isso juntos, né? Nós nos reunimos na igreja para adorar, para cantar aquilo que Deus é. Outra coisa importantíssima da adoração é a ação de graça, né? Quando nós agradecemos ao Senhor. E aí eu fico refletindo que essa adoração como disciplina precisa ser muito bem pensada na nossa mente e trabalhada na nossa vida, no nosso dia a dia. Porque a nossa geração é uma geração extremamente idólatra, né? Idólatra de si mesmo. Então a gente não adora a Deus. Muitas vezes a nossa geração se queixa, reclama de tudo. Então a gente precisa adotar a adoração como estilo de vida e como uma disciplina espiritual. Deus é o centro da minha vida e aí eu vou agir, vou viver e vou pensar para adorá-lo. E por isso mesmo eu vou ter uma vida de louvor e de ação de graças. Ficou claro? Muito bem. Segundo tipo de disciplina espiritual cooperativa que eu quero compartilhar com vocês é uma disciplina chamada confissão. Isso mesmo que você ouviu, confissão. E quando a gente fala da confissão, a gente fala de confessar fraquezas, a gente fala de confessar pecados, de confessar quem nós somos. Essa disciplina da confissão, ela é diferente da doutrina da mediação. Como cristãos protestantes, nós entendemos que há um só mediador entre Deus e os homens. O único caminho que leva a Deus é Jesus Cristo. Nós entendemos isso e isso é muito claro. A confissão, ela provê para nós a percepção de que Deus cuida de nós em diferentes áreas da nossa vida, inclusive de uma área tão delicada que é essa área de reconhecer quem nós somos e apresentar as nossas falhas, os nossos pecados para outra pessoa. É uma doutrina bíblica. Tiago, capítulo 5:16, Tiago nos exorta, confessem as vossas culpas, os vossos pecados uns aos outros. Provérbios 28:13 vai dizer que aquele que confessa alcançará a misericórdia. Quando nós confessamos as nossas falhas, nós nos tornamos humildes. E sabe uma coisa muito legal que a gente quebra? É aquele senso de espiritualidade. A gente esquece que a igreja é uma comunidade de pecadores. No nosso dia a dia, a gente acha que a igreja é aquela comunidade de gente perfeita, que nunca erra, não. A igreja é uma comunidade de pecadores redimidos. E quando a gente confessa as nossas falhas, a gente vive essa comunhão de uma maneira muito mais profunda. Não existe comunhão profunda quando não existe confissão. Você vai confessar seus pecados e as suas falhas para todo mundo? Claro que não. Você pode fazer isso com um cristão maduro ou com o seu líder, com um amigo maduro ou com o seu líder, com um ministro qualificado, com uma pessoa que vai te ouvir sem julgamento, com acolhimento, que vai te amar e que vai orar por você. A confissão, ela tem o poder de nos curar. Quantas pessoas guardam coisas na vida que se confessassem já tinham resolvido elas?
A confissão faz o pecado perder a força. Gente, pecado não é brincadeira não, é coisa séria, né? A gente luta contra o pecado. Quando você confessa, esse pecado com o qual você está lutando, ele vai perdendo a força. E quantos de nós abandonamos pecados porque nós tivemos a coragem de abrir a boca e de confessar para outras pessoas? E aí, quando nós confessamos, nós percebemos que nós somos amados pelos nossos irmãos. Então, assim, se você está lutando contra um pecado oculto, gente, vou falar para você, muita gente está lutando contra o pecado oculto porque não teve coragem de confessar para uma outra pessoa. Procura o líder, abre o seu coração, ora, pede ao Senhor uma pessoa com quem você possa dividir e te ajudar nessa batalha. Não fique com o pecado guardado, porque o pecado ele tem a capacidade de te adoecer. Pode adoecer sua alma e pode adoecer até o seu físico. Nós não somos perfeitos, nenhum de nós é. Eu tenho uma pessoa com quem eu confesso, além do meu marido, eu tenho uma amiga com quem eu confesso os meus pecados, as minhas batalhas, e aí a gente está caminhando para o céu. Agora, falando de amiga, uma outra disciplina espiritual corporativa, ela é a disciplina dos companheiros de jornada. O que quer dizer isso? Está falando essa disciplina companheiros de jornada, fala de ter amigos que nos ajudem na nossa jornada com Deus. Então a gente não tem uma amizade simplesmente para passar um tempo de boa e se divertir, mas amizades intencionais. Então eu com os meus amigos, meus companheiros de jornada, eu vou levar essas pessoas para mais perto de Deus e elas também vão me levar para mais perto de Deus. São pessoas que estão assim, no mesmo nível que eu, na mesma caminhada, na mesma batalha. E aí juntos nós vamos orar, juntos nós vamos buscar a Deus e vamos buscar o Senhor. Amigo, gente, tenha amigos espirituais, não amigo para passar o tempo, mas amigo para te ajudar na sua jornada e seja também um amigo para essa jornada. John Wesley, ele chamava os amigos espirituais de amigos gêmeos da alma, que são amigos que se aconselham por meio de apoio mútuo, amigos de alma gêmea. Amizades espirituais, elas podem ver em nós o potencial de crescimento e serviço. Seu amigo pode ver em você coisas que você ainda não viu. E aí, saindo do amigo, mas continuando nessa coisa de comunhão, uma outra disciplina espiritual é a disciplina dos grupos de apoio. Quando a gente olha a história do avivamento wesleyano, e eu indico a você, estude sobre isso, a gente vai entender que o avivamento wesleyano, ele foi assim, um sucesso, não em termos de números, apesar que eles arrebataram muitas pessoas para Jesus, mas em termos de consolidação, as pessoas eram crentes mesmo, as pessoas estavam com Jesus mesmo. E não foi só por causa da pregação de John Wesley e dos pastores que pregavam junto com ele, dos evangelistas que ele levantou. Muito do sucesso do metodismo e da bênção que eles ainda são sobre nós até hoje, desse movimento wesleyano, eram por causa dos grupos. Os primeiros cristãos metodistas, eles se reuniam em grupos, diferentes grupos, porque os grupos eram maneiras de se apoiar, de se ajudar, de crescer, de confessar pecado, de buscar a Deus junto. Eu me lembro, há muitos anos atrás, um grupo que eu participava, quando eu tinha 18 anos, no intervalo da faculdade de teologia, às quintas-feiras, eu e os meus amigos, alguns amigos, nós nos reuníamos ali, numa sala de aula, e nós orávamos juntos. Nós confessávamos as nossas falhas, cada um abria o seu coração e a gente buscava a presença de Deus juntos. E eu tenho boas memórias daquele tempo, de coisas que Deus falou ao meu coração, de coisas que Deus tratou ao meu coração, porque tinha um grupo ali para me ajudar, para orar e para buscar o Senhor junto. Hoje, atualmente, eu me reúno com um grupo de pastores e a gente ora, a gente busca a Deus junto e a gente está ali nessa mesma necessidade de Deus e nesse mesmo objetivo de ganhar vidas para Jesus. Grupos de apoio, se envolva com gente que vai te ajudar a crescer e seja você também um meio de crescimento para outras pessoas. Não dá para ficar só querendo receber, né, minha gente? A gente tem que ser instrumento de bênção também para outras pessoas. E aí, quase finalizando, uma disciplina que talvez você nem sabia que era uma disciplina, mas sim, é considerada uma disciplina espiritual, culto familiar. Culto familiar. Vocês fazem culto aí na sua casa? Não fazem? Culto familiar, gente, é uma maneira maravilhosa de abrir as portas da ação de Deus dentro da nossa casa.
né? Geralmente o culto familiar, ele deve idealmente ser iniciativa dos pais, do pai e da mãe. Mas por que não você, uma adolescente, se a sua casa não tem essa prática, por que você não chamar os seus pais e seus irmãos para um momento de oração? Por que não chamá-los para um momento de leitura da palavra? Ao longo desses anos ministrando às adolescentes, eu tenho visto muitos adolescentes que têm chamado os pais para oração, que têm chamado os pais para a leitura da palavra. Eu me lembro de um adolescente, o Eric, num momento muito difícil da família, ele que aos 16 anos pegou a Bíblia, sentou com a sua família e trouxe uma instrução para a família naquele momento tão difícil. Então, se a sua família não tem essa prática, você pode ser um instrumento de Deus para dar o start nela. Agora, se você me diz assim, puxa, minha família, eu sou o único crente na minha casa, não é possível fazer, sabe o que você pode fazer? Além de orar pelos seus familiares que você já está fazendo, você pode se preparar. Quando você constituir sua família e você casar e tiver seu esposo, sua esposa, você pode levar o culto familiar para dentro da sua casa. Isso é uma prática que você vai viver. Já pensou você junto com a sua família buscando a presença de Deus? Mais uma vez, o culto familiar como uma atividade que não vai santificar a nossa família, mas vai abrir as portas que Deus venha e santifique o nosso lar. E aí, para finalizar, finalmente, quero falar para vocês de uma disciplina espiritual muito importante e necessária, que é a disciplina do ser discipulado ou mentoriado. Alguns autores fazem diferença entre o termo discipulado e mentoria. Qual seria essa diferença? O discipulado seria aquela nossa ajuda no novo convertido até ele se tornar um cristão maduro. No momento que ele é um cristão maduro, ele não precisa mais ser discipulado. Ele precisa ser agora mentoreado. E todo mundo precisa de um mentor. Há algumas pessoas que dizem que não, que esse é um processo que está ligado. A pessoa, todos nós vamos ser sempre discipulados durante a vida, né? Então, assim, independente se você faz a diferença entre o discipulado e o mentoreado, eu faço, particularmente eu faço. Eu acho que até o momento que você é um cristão maduro, você é discipulado. Quando você está maduro e produzindo frutos, você começa a ser mentoreado. Mas se você faz essa diferença, ou se você mescla tudo, o importante é pensar que todo mundo, todos nós, precisamos de ajuda, de gente mais madura que a gente, de gente que tem uma expertise, de gente que pode contribuir com a nossa vida com Deus em diferentes aspectos. Então, por exemplo, o meu esposo e eu, pastor Júnior, nós temos um mentor dentro do nosso casamento. Nós temos um casal que são os nossos mentores, que são os nossos pastores. Eles nos mentoreiam nessa área da nossa vida, que é o casamento. A ideia é que todo mundo precisa de um mentor ou discipulador. Todo mundo precisa de ajuda de alguém que tenha mais conhecimento, mais maturidade que a gente em determinadas áreas. Então, assim, procure um mentor. Sabe, enquanto eu tô falando aqui, você vai terminar de assistir esse vídeo, faz uma oração aí, nesse lugar onde você tá, ou com o celular na mão, ou diante do notebook, faça uma oração. E se você não tem um mentor, se você não tem um discipulador, você vai orar e pedir a Deus para colocar uma pessoa na sua vida. E aí, se o Espírito Santo trouxer uma pessoa no seu coração, escreve um zap para essa pessoa agora e diz para ela, eu preciso de ajuda. Precisa ser um pastor? Uma pastora? Não necessariamente. Precisa ser um cristão maduro, que já caminhou com Cristo um pouco mais que você e que vai poder te ajudar. Meninas, procurem mulheres. Meninos, procurem homens, né? E aí, cada uma dessas pessoas vai poder te ajudar em situações muito específicas que surgem na sua vida. Quero desafiar você a fazer uma estratégia de desenvolvimento espiritual. Como é que se faz uma estratégia de desenvolvimento espiritual? Primeiro, tenha em mente que o alvo é Jesus. A gente quer ser semelhante a Jesus. Segundo, coloca na sua santa cabecinha agora que a vida devocional de ninguém é perfeita. A minha não é, a sua não é. A gente está todo mundo aqui em níveis diferentes, em momentos diferentes da nossa vida com Deus, mas está todo mundo aprendendo de Deus, caminhando. E o que a gente precisa realmente é disciplina, incluir as disciplinas para continuar nesse processo de Jesus, vem cá e age no meu coração. Então, lembre-se disso. Foque em Jesus e tenha a Bíblia como fonte primária, né? A Bíblia precisa ser a nossa regra de vida mesmo, não para dizer dos comportamentos errados ou certos, embora a Bíblia faça isso, mas para a gente desfrutar da presença de Deus.
E aí, pensando nessa estratégia, reconheça as suas falhas, reconheça onde você falha, reconheça quem você é. Escreve aí que áreas da sua vida você precisa trabalhar, que pecados você precisa deixar. Você está sendo preguiçoso, você está viciado na Netflix, o que é que você está fazendo que você precisa deixar? E aí, depois que você escrever isso, você seja específico no que você vai trabalhar. De repente, sua vida de oração é fraca, então você vai trabalhar na sua vida de oração. Não queira resolver todos os seus problemas em uma semana, ou no próximo mês, ou hoje, depois que terminar esse vídeo. Não, seja específico. Ao longo da sua vida, trabalhe em poucos elementos. E aí você vai tendo vitória em um elemento, depois em outro, aprende a orar, aí depois você aprende a meditar. Você pode fazer duas coisas ao mesmo tempo, mas não se concentre em todas as disciplinas, porque você pode ser frustrado por não conseguir. Então se concentre, se avalie periodicamente, por isso que o diário é uma grande dica. Escreva lá, sabe? Escreve, eu gosto de escrever no caderno mesmo, mas se você quer escrever no seu celular, faz notas lá, como que você tá, abre o seu coração, e aí você vai ver como você vai crescer nisso. Se avalia. Não dá para você viver uma vida cristã sem autoavaliação, porque a gente precisa reconhecer quem a gente é e dobrar os nossos joelhos e buscar a presença de Deus. E aí lembra lá da disciplina do discipulado, da mentoria. Tem alguém com quem você possa prestar contas da sua vida espiritual e do seu progresso também. Alguém que vai te ajudar. Então, você vai fazer isso quando terminar esse vídeo. Você vai escrever a sua estratégia de desenvolvimento espiritual. Vai se analisar, vai colocar no papel o que você precisa melhorar. Se concentra em poucos elementos e procura alguém mais maduro para te ajudar. E no final, galera, o nosso alvo é Jesus. A gente quer experimentar mais dele, a gente quer conhecer mais ele, a gente quer ser cheio dele e a gente quer compartilhar ele com o mundo. Deus abençoe.